entendido a Tati e consegui entrar um pouco mais no mundo dela. É uma história delicada, muito comum, infelizmente, entre nós brasileiros. Uma história emocionante, onde um pai é muito machista, agressivo, e ela conta vivências de ver o pai agredindo a mãe e uma submissão muito intensa por parte dessa mãe, recebendo essas agressões calada e em silêncio, e um sofrimento enorme. E como é importante a gente na terapia percorrer todos esses sentimentos que nós somos invadidos ao repassar por essas histórias. Então, esse sentimento de indignação com a agressividade desse homem, e também dessa inconformidade com esse silêncio, com essa submissão, até porque nós estamos falando do mundo interno da Tati e de como que ela processa essas características dentro dela, tanto de agressividade como de submissão, porque ela tem esses dois modelos e ela vive isso nos relacionamentos dela. E foi muito interessante porque a gente foi aprofundando cada vez mais nessa história. A Tati conseguiu aprofundar um pouco na história desse pai, entender como que foi a educação dele. Quando ele veio ao mundo, ele foi meio que culpado por destruir a relação entre os pais. Ele tinha traços semelhantes ao do irmão desse pai. E o quanto o avô da Tati achou que a esposa tinha traído ele, né, ao ver a criança. E aí, por justiça, ele traiu a esposa, a avó da Tati, com a prima dela. Então, é uma história traçada, né, de desentendimentos, injustiças, interpretações erradas, má comunicação, e o quanto isso foi constituindo o pai da Tati e a Tati em consequência. E os dois com esse traço controlador, de muita insegurança, e a qualquer momento a minha família pode ser desestruturada, pode haver algo que destrói todas essas relações. E aí fazendo-se necessário esse extremo controle do cônjuge, né, no caso da mãe da Tati. E a Tati, por ficar indignada com essa submissão da mãe e não querer passar por esse tipo de agressividade, ela se identificou mais com o pai, com esse traço de dominação. Eu preciso ter dominação, eu não quero ser submissa. E aí o único jeito que ela aprendeu foi pelo controle. E como ela foi reproduzindo esse controle nos seus relacionamentos. E era a questão inicial que eu contei pra vocês quando eu tinha começado a conhecer o mundo dela, de por que meus relacionamentos sempre se repetem, por que eles acabam antes mesmo de começar. E aí, com o devido aprofundamento, a gente tem conseguido identificar da onde vem esse comportamento, e ele foi construído de que forma para sanar qual necessidade e se faz sentido lógico para ela permanecer neste padrão, permanecer reproduzindo este tipo de comportamento. E se ele vai sanar as necessidades dela, e aí dar voz para quais são as necessidades dela. E como a gente também tem essa desidentificação com essa insegurança toda, ela com esse medo, ela não perder a essência dela, que ela, no caso, tem uma essência muito espontânea, muito leve, muito divertida. Com os amigos ela consegue estabelecer vínculos totalmente diferentes.